Vamos orar pelo servo de Deus. Eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade. Obrigado por teu servo, teu instrumento. O Senhor já tem usado ele por muitos lugares, Senhor. Tens o levado a várias cidades para transmitir instrução, conhecimento, sabedoria, para que o teu povo, ó Deus, possa com entendimento desfrutar das bênçãos que tu tens nos dado. Nessa noite nós pedimos uma vez mais que a tua unção do ensino, grande mestre Espírito Santo, se manifeste sobre o teu servo Flávio, e ele com liberdade, com profundidade e com clareza, ó Deus, venha trazer para nós essas pérolas de sabedoria, para que venhamos a alcançar entendimento na nossa vida financeira. Assim seja, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu cumprimento a todos os irmãos, as irmãs, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Podeis se assentar, meus irmãos. Ô, irmão Júlio, eu acho que vai funcionar, não vai? Deu certo, né? Obrigado. Se eu precisar, eu peço um socorro, tá? Irmãos, eu pedi para o pastor Abenício para que eu ficasse aqui embaixo, para que eu pudesse ficar mais próximo dos irmãos e das irmãs. Como a igreja é grande, eu pedi para ficar mais próximo, porque eu consigo interagir com mais facilidades. Porque a minha esposa diz que eu falo muito, e de fato eu aprendi a falar. Irmãos, eu entrava mudo e saía calado em todos os lugares. Eu sou prova de que Deus é bom. Eu costumo dizer para todos, em todos os lugares onde eu vou, que eu aprendi economia com a minha mãe. A faculdade, ela apenas deu um jeitinho de melhorar alguma coisa, me ensinar alguns conceitos. Mas economia eu aprendi com a minha mãe. E daí, ontem ainda, a Eunice, a minha esposa, eu sou formado em economia, e tenho mestrado em economia, especialização também em economia, e sou formado em direito. Eu sou advogado também. A minha esposa é formada em biblioteconomia. Então a economia sempre andou conosco. Para vocês terem uma ideia, meus irmãos, no dia do nosso casamento, que completou 30 anos antes de ontem, dia 7, né? Completou 30 anos. No dia do nosso casamento nós casamos, no sábado, no domingo começou o vestibular na UEL. Eu fui fazer vestibular e na sequência do vestibular nós iríamos para a lua de mel. Choveu 15 dias sem parar. Acabou com a nossa lua de mel. Aí nós pegamos aquele dinheiro que nos foi dado de presente pelos padrinhos, e nós pegamos e compramos uma máquina de lavar e uma secadora para secar roupa, porque não parava de chover. Tá? E eu ontem, conversando com a Eunice, eu disse assim: amor, eu gostaria que você me ajudasse em determinado momento também, lá na conversa com os irmãos, porque alguns estudos diz que talvez aí uns 70% ou mais do sucesso financeiro de um lar depende das mulheres. Sabe por quê, irmãos? Dias atrás eu estava de férias. E eu tive a oportunidade de, depois de talvez mais de ano, ir no meio de semana no calçadão de Londrina. E de cada 100 pessoas que eu via com sacola na mão, olha, sem brincadeira, umas 80, 90, eram mulheres que estavam fazendo compras. E os homens estavam trabalhando. Então tinha poucos homens ali gastando dinheiro. Moral da história, meus irmãos. O sucesso financeiro de um lar passa muito pela maneira com que a mulher lida com o dinheiro. Dependendo de como a mulher trabalha com o dinheiro, tudo vai bem. Dependendo, vai mal. Mas isso não exime os homens, não. Eu conheço alguns colegas de trabalho que ao longo dessa minha trajetória
toda quarta, sexta e sábado eles estão lá na associação da instituição que eu trabalho, tomando bebida alcoólica depois do expediente. Então, que lar que vai para frente com um cidadão que fica tomando todos os dias e vai aos bares? Não é o nosso caso aqui. Mas eu conheço também irmãos que são crentes, que eles não jogam, não bebem, mas eles gastam com outras coisas, gastam com carro, gastam com coisas que não agregam nada às finanças do lar. O pastor falou aqui que trouxe um técnico para falar de finanças tecnicamente. E eu tenho a dizer para os irmãos que o primeiro exemplo de planejamento econômico que nós temos na história da humanidade está dentro da Bíblia, né? Está dentro da Bíblia, que é quando lá em Gênesis relata a história de José. E daí o que é que acontece, meus irmãos? Aqui quando a gente vê aqui em José, e daí eu tenho algumas transparências, algumas slides que eu trouxe para mostrar para os irmãos, mas quando nós temos aqui em José, tem um negócio muito interessante, que é o que nos move, é o que nos faz com que todos nós estejamos aqui hoje. Acho que eu coloquei, mas coloquei em algum lugar, mas deixa eu pegar aqui, que eu quero, antes de falar da história de José, eu quero céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide do campo. Não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Bom, então, irmãos, o que acontece? Se os irmãos e as irmãs quiserem ter sucesso nas vossas finanças, em primeiro lugar está o dízimo. Trazei o dízimo e oferta à casa do Senhor. Assim, eu não tenho nenhuma fórmula que você estala os dedos assim e que as coisas acontecem imediatamente. Não tenho, infelizmente. Tudo passa, em primeiro lugar, por você ser uma pessoa obediente e temente à palavra de Deus. E a palavra de Deus é clara: trazei os dízimos à casa do Senhor. Se você trouxer os dízimos à casa do Senhor, os irmãos verão que as coisas irão acontecer de acordo com a vontade de Deus para as nossas vidas. E a vontade de Deus para a nossa vida é que a gente não fique rico, mas que a gente tenha o suficiente para que a gente possa ter uma vida digna. E lá em Provérbios diz assim: Senhor, não me dê muito para que eu não venha me esquecer, de ti, nem pouco para que eu venha blasfemar contra o teu nome. Porque o que acontece? Assim, ao longo dessa minha trajetória, que já eu vou contar um pouquinho para vocês, porque é importante eu contar para vocês. É importante porque às vezes muita gente acha que as coisas acontecem do dia para a noite, rapidamente. Não é, irmãos. Exige muito esforço. Então, exige da nossa parte um esforço grande, no sentido de fazer planejamento. E esse planejamento, eu trouxe uma folha ali, que eu vou passar para cada casal, e quem está sozinho vai receber uma folha também, que fala a respeito do planejamento. Então, quando eu falo para os irmãos: olha, tragam o dízimo à casa do Senhor e as coisas te irão bem, não é eu que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando. Muitas vezes nós queremos fazer as coisas de forma diferente.
Eu mesmo já tentei fazer várias vezes as coisas do meu jeito e não deu certo. Ser dizimista, irmãos, é uma bênção. É uma bênção ser dizimista. Bom, eu vou contar rapidamente alguma coisa a meu respeito, porque eu gostaria que os irmãos entendessem, porque às vezes, um dia mesmo eu vi alguém falando para mim lá no meu serviço que eu estava roubando, porque eu estava com um carro um pouquinho melhor, onde eu estava morando, e eu quero dizer para os irmãos que a notícia que eu disse para vocês agora há pouco, que não é fácil, não tem como você dar muitos atalhos, você tem que seguir finanças é uma receita de bolo, e em primeiro lugar vai estar os dízimos. Quer ver? Deixa eu ir lá no final. Eu quero mostrar algo para os irmãos aqui. Ficou muito pequeno, mas quando eu coloco lá em cima, e eu vou distribuir uma folha para vocês daqui a pouco, que se chama orçamento familiar. O que é o orçamento familiar? É você anotar todos os dias tudo aquilo que você gasta. E eu coloquei lá no topo, e se você pegar qualquer livro de finanças pessoais, se ele for um escritor cristão, ele vai estar dizendo assim, que a primeira coisa que você tem que fazer é entregar o dízimo. Levar o dízimo à casa do Senhor. Por que entregar? Não é pagar. Como que eu vou pagar um negócio que alguém me deve? É Deus que me deu o salário, é Deus que me deu o emprego, é Deus que me deu o sopro de vida. Como que eu vou pagar? Eu vou devolver aquilo que Deus me deu. Eu peguei, e vai ter um slide mais adiante, lá no início, em que eu falo, em que eu pesquisando, e alguns autores falam que nós somos mordomos de Deus. O que nós somos? Apenas mordomo daquilo que Deus deu para nós. Então nós precisamos administrar. E nesse administrar, a primeira coisa, eu entrego o dízimo à casa do Senhor. Bom, irmãos, eu sou o mais velho de uma família de 6 irmãos. Nascemos extremamente pobres. Quer dizer, no início até que não era muito pobre. Meu pai era aqueles que são mais, tem assim, mais de 40, 50 anos, vai saber o que eu estou dizendo. Meu avô era administrador de uma fazenda de café. Então não era assim tão pobre. Mas a situação nos levou para uma pobreza muito complicada, porque o meu pai não soube administrar financeiramente. Quando eu digo que a mulher é responsável, porque hoje mudou. Atualmente, o homem trabalha, assim, esse é o padrão normal, deveria ser assim, o homem trabalha, entrega o dinheiro, a esposa vai, faz compra no supermercado, vai à cidade, compra roupa. Eu tenho amigos que não compram nem a meia, quem compra a meia é a esposa. Mas antigamente não, antigamente o homem, ele trabalhava lá na lavoura, ele recebia todo o dinheiro e ele gastava do jeito que ele quisesse. A coitada da mulher ficava em casa cuidando das crianças, que não eram poucas, eram muitas, e esse homem não trazia, a mulher não administrava nada. Hoje a mulher já participa, graças a Deus. E meu pai administrou mal. Administrando mal, meu pai foi trocando de serviço e não guardava nada, até que meu pai arrumou um serviço de tratorista e passava meses fora de casa. Chegou uma época que meu pai chegou a vir em casa uma vez no ano. Aí você imagina no caos que vira uma casa que o pai de família vem trazer dinheiro uma vez por ano, e a minha mãe lá com 6 filhos pequenos, eu com 7, 8 anos, 9 anos, e assim foi a coisa. Então a situação ficou difícil. Naquele ano, o meu avô veio nos visitar mais vezes que o meu pai. Então era uma alegria quando meu avô ia em casa. Bom, aos 11 anos, 10 para 11 anos, nós mudamos para a cidade e começamos a trabalhar todos nós, do jeito que podíamos. Eu não sei quantos de vocês aqui já viram um viveiro de muda de café. E quem tem que encher aqueles saquinhos de café para formar mudas. Assim, o irmão conhece, né? Os irmãos conhecem, alguns conhecem. E assim foi, nós começamos a trabalhar, eu e as minhas irmãs. Aquele irmão que não queria ir para a aula, a minha mãe não pensava 2 vezes. A minha irmã levou uma surra. Eu não sei se lá em Angola se fala surra, pegar uma criança e surrar, bater de vara. Mas a minha mãe pegou e espancou a minha irmã aos 6 anos de idade, porque ela não queria ir para a aula, 6 para 7 anos. Até hoje ela tem marca nas pernas.
E a minha irmã aposentou há 2 meses atrás como professora. Então, apesar de ela ter apanhado da minha mãe, ela agradece muito, porque foi graças a esse esforço da minha mãe em educar os filhos que mudou a nossa história. Então, educação, irmão, se dízimo está em primeiro lugar na vida de qualquer cristão e de qualquer pessoa para ter a sua vida financeira modificada, a segunda coisa que muda a vida de uma família e de uma nação se chama educação. Os irmãos sabem o que aconteceu com o Japão. O Japão foi destruído durante a Segunda Guerra por causa das bombas dos países aliados. Os Estados Unidos lançou algumas bombas sobre Hiroshima, e uma bomba em cada cidade, Hiroshima e Nagasaki, que destruiu, matou praticamente 100%, quase 100% de quem ali estava. E o Japão, o que eles fizeram? Eles investiram pesado em educação. A história diz que aquela geração pós-guerra passou a pão e sei lá o que para dar educação para os filhos. E hoje o Japão é a nação que é graças à educação. Então, meus irmãos, aqueles que têm filhos em idade escolar, não abra mão de dar ensino para essas crianças. Se você tem idade ainda, e muitos aqui têm idade escolar ainda, e está fora da escola, é urgente, volte a estudar. Na época dos meus pais, eu lembro que o meu pai falava assim, que um homem, para ter serviço, precisava ter calo aqui nas mãos, de trabalhar no cabo da enxada, capinando, roçando. Eu cansei de ouvir meu pai falar isso. Quando criança, uma vez eu sofri bullying e eu perdi a paciência e eu ataquei um coleguinha de escola. Meu pai me tirou da escola e eu fiquei aquele resto de ano sem estudar. No ano seguinte a minha mãe pegou e me levou para a escola de novo. Meu pai falou assim, vai colocar esse menino de novo para ele dar trabalho? Minha mãe insistiu e colocou eu na escola. Bom, e nós passamos fome quando criança, mas a minha mãe obrigava a todos nós 6 a irmos para a escola. Irmãos, faz uma diferença muito grande. Para vocês terem uma ideia, os meus irmãos que estudaram mais, eles chegam a ganhar 5, 6 vezes mais do que quem não estudou. Aí vai me dizer que aquela minha irmã que não estudou, ela não é preguiçosa não, irmãos. Ela talvez seja a minha irmã que mais trabalha. É a que mais trabalha, mas infelizmente a atividade dela não remunera bem. Enquanto isso, a outra irmã que estudou e já aposentou, ganha bem, ajuda os meus pais, ajuda os irmãos na medida do possível. Então, estudar é algo que é urgente e há a necessidade. Eu estou vendo que alguns dos irmãos estão com folha de papel, caneta. Irmãos, existem estudos científicos que dizem o seguinte: a maneira que você menos aprende é essa que nós estamos aqui, em que eu falo e você escuta. Você aprende 5% só. Quando você fala, você escreve e você participa, aumenta para 30%, 35% a quantidade de aprendizado que você capta. Outra coisa, quando você pratica, você tem chance de aumentar para 80%. Essa é a pirâmide do aprendizado. Então, por isso que eu trouxe papel, para que vocês levem para casa. Mais tarde nós vamos distribuir, vocês vão levar para casa. Cada um de vocês vão fazer um exercício, que é aquele ali, ó. Aqui ficou longe, eu fiz uma transparência muito pequena. Eu acredito que deveria fazer assim, uns 20 anos que eu não vinha a essa igreja e entrar aqui dentro. Então eu perdi a noção da distância que fica a transparência dos irmãos. Então se eu estou com dificuldade, eu imagino que os irmãos também estejam com dificuldade para enxergar, mas os irmãos vão levar para casa, vão tentar preencher o orçamento. Eu estava falando para o pastor Abenício aqui, antes de começarmos o culto. Eu falei, por que é importante anotar esse orçamento domiciliar e familiar todos os dias? No final do dia, você senta e anota quanto que gastou e com o que gastou. Porque senão, chega no final do mês, você esquece. Qual que é o problema de esquecer? É que é normal nós gastarmos com supérfluo. O que é supérfluo? É aquilo que não há necessidade de gastar. Porque quando você gasta para comer, para pagar o aluguel ou a prestação, esse gasto é um gasto necessário, que é o aluguel, a prestação,
o dízimo que você entrega na igreja, água, energia elétrica, isso é o necessário. Agora, quando eu vou 2 vezes por semana na lanchonete comer um cachorro quente, isso é supérfluo. E 1 vez por mês é algo até saudável, né? Ou, se você tem condição de ir toda semana, é saudável. Mas se você não tem condição de ir toda semana, você não deve ir toda semana. Aí se transforma num supérfluo. E quando chega ao final do mês, a gente esquece. Eu estava falando para o pastor Benício. Certa oportunidade, eu recebi um dinheiro extra. E eu fui administrando aquele dinheiro. Chegou um dia, eu falei para a Eunice assim, olha, precisamos fazer isso e não tenho dinheiro. Ela falou assim, ué, e aquele dinheiro que você recebeu, o que você fez com ele? Irmãos, pensa numa situação, se eu não tivesse anotado, como que eu ia explicar para ela? Porque até eu mesmo comecei a duvidar que eu já tinha gastado todo o dinheiro. Porque é normal, você vai pagar um aqui, paga outro ali, e quando você vê, o teu salário do mês foi embora. Principalmente num período em que nós vivemos, em que existe inflação. A inflação oficial já está em torno de 4,31%. Eu trouxe um slide para mostrar para os irmãos. Talvez não seja hoje, seja amanhã, mas eu vou mostrar para os irmãos. Aí os irmãos falam assim, irmão, como que pode? Se a inflação é 4,31% nos últimos 12 meses, 4,3%. E a carne subiu 50%. Aí eu vou dizer para os irmãos, porque existe um negócio chamado média. A média é um negócio muito terrível. Sábado mesmo eu fui questionado por 2 pessoas que são conhecidas, minhas amigas, e entre outras atividades que o pastor Benício falou, eu trabalhei e fui responsável como a pesquisa da cesta básica em Londrina durante quase 15 anos. Aí faz uns 4 anos que eu entreguei a pesquisa e passei para um amigo chamado Marcos. O Marcos continuou fazendo a pesquisa. O que acontece? A pesquisa da cesta básica em Londrina são 13 itens. Ora, se a inflação deu 15%, a inflação anual, por que razão só nos últimos 45 dias a carne subiu 60% e isso não refletiu tanto na pesquisa da cesta básica? Porque é uma média. E na média, isso tem itens que sobem de preço e tem itens que não. Então isso na média ficou nesses 15% ao ano, o que é muito acima da inflação oficial de 4,3%. Se está ocorrendo inflação tecnicamente é o que nós chamamos lá em economia de alta generalizada dos níveis de preço. Quando o preço, na média, os preços da economia estão subindo, isso se chama inflação. E a inflação tem um efeito muito triste sobre os nossos salários. Dificilmente o nosso salário acompanha a inflação. O salário da maioria das pessoas vai aumentar até 4% agora em janeiro. E olha lá. Enquanto isso, o quilo da carne custava, antes dessa disparada, o contrafilé, que é uma carne utilizada para churrasco, estava custando R$19,90 cortada. Sem cortar, na peça, R$17,90. Era mais ou menos isso, há uns 3, 4 meses atrás. O que aconteceu agora no final do ano? Chegou até R$34, R$37. Chegou na véspera do Natal, nós compramos a R$29,90, R$31,90. Ou seja, o preço da carne disparou e corroeu. Isso corrói o nosso salário. Então, num período como esse que nós vivemos, em que a inflação sobe e os nossos salários não acompanham, todos nós precisamos administrar bem os salários, o nosso rendimento, a nossa receita. Por isso é importante que você tenha tudo anotado num papel, no dia a dia, para quando chegar no final do mês, você sentar e ver onde é que você gastou o teu salário. Você gastou de forma inteligente, sábia, como diz a palavra de Deus? Quando a palavra de Deus fala de mordomo, que nós somos mordomo daquilo que Deus nos deu, o mordomo tem que administrar a casa do Senhor, do seu Senhor que é dono, porque mordomo naquela época que a Bíblia foi escrita, hoje em dia o mordomo é um empregado, mas na verdade naquela época o mordomo era um escravo. E esse mordomo, ele tinha a responsabilidade de cuidar de tudo o que acontecia na casa daquele dono de escravo, para que as coisas acontecessem bem. É aí que entra a história de José.
né? E a Bíblia fala que José era fiel em tudo aquilo que se colocava nas mãos dele. José agia com sabedoria. E é aí que entra a história de planejamento econômico. Qual foi a sabedoria que Deus deu para José? Administrar com sabedoria a mordomia que foi lhe confiada. A Bíblia fala, José pode ser assim, é considerado é como se fosse assim assim como Moisés foi, pessoas que vieram antes de Cristo e que teve assim, José ajudou a tirar o povo de uma miséria, passar por um momento difícil, para que suportar momentos de grande aflição de uma nação. É um tipo de Cristo, exatamente. Obrigado, pastor. Veja o que acontece com José. José tinha sonhos. Essa passagem de José é o meu personagem bíblico depois de Jesus. Tem Jesus, Paulo e José. José é um personagem muito interessante. Para mim, enquanto economista, depois de Jesus, José, porque Jesus multiplicou pães e peixes. Não é pouca coisa não, irmãos. Jesus ressuscitou um morto. Jesus curou o leproso. Mas enquanto economista, José foi o cara. Vejam bem comigo. José, e eu sempre, o que aconteceu? 96, janeiro de 97, eu tinha terminado o curso de economia e um dia eu estava no supermercado. Aí eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs o seguinte: todas as vezes que você está em crise, Deus vai te arrumar uma oportunidade. Lembra que nós lemos um texto agora há pouco aí, em Malaquias, que fala assim que janelas serão abertas, portas serão abertas. O que aconteceu? Eu estou no supermercado, lá mais ou menos em janeiro de 97, e eu encontro um cidadão que era professor meu na UEL, e ele falou assim, eu tinha terminado o curso de economia, ele falou: Flávio, vai ter um teste seletivo para professor na UEL, você não quer ir lá fazer a prova? Eu falei: rapaz, eu nunca dei aula. Ele falou: não, mas vai lá, eu lembro que você apresentava trabalho e você tinha facilidade. Aí eu vou confessar um negócio para vocês, irmãos. Eu não tinha facilidade para apresentar o trabalho. Sabe o que acontecia? A Eunice cantava no grupo Atuantes. Eu casei com a Eunice. Eu tinha que ir com a Eunice nas apresentações. Eu tinha dificuldade para ir na biblioteca. Lá nos anos, início de 90, isso em 90, 91, até 95, não tinha internet como nós temos hoje. Os meus amigos iam à biblioteca e faziam o trabalho, por escrito, passava para mim, eu ou a Eunice normalmente digitava o trabalho para mim na máquina de escrever, e eu virei apresentador oficial do meu grupo de trabalho, porque eu não tinha tempo de ir lá na biblioteca fazer o trabalho. Os meus amigos me passavam por escrito, a Eunice digitava e eu virei apresentador de trabalho. Aí eu pergunto para os irmãos, às vezes a Eunice fala assim: mas nós não somos vendedores. Eu falei, minha esposa, eu também não era apresentador de trabalho, eu também não era professor, só que a necessidade fez com que eu tivesse que apresentar trabalho. Eu virei um apresentador de trabalho oficial do meu grupo, porque os meus amigos falaram assim: já que você não vai à biblioteca fazer o trabalho, você tem que apresentar, você tem que fazer alguma coisa. Aí eu pegava aquele trabalho, levava para casa, eu e a Eunice digitávamos, com isso eu estava aprendendo, e eu ia apresentar o trabalho. Moral da história, virei professor, trabalhei 2 anos na UEL. Quando chegou no final daquele primeiro ano na UEL, eu pensei assim: preciso levar uma mensagem de final de ano para aqueles meus alunos. E ali começou o meu trabalho de missionário universitário. Missionário universitário. Eu tinha as minhas dificuldades. A Eunice cantava no grupo Atuantes. Eu não era pregador, não cantava. Até hoje eu sou ruim. Talvez eu seja o único negro no Brasil, pastor Benício, que não sabe tocar pandeiro. Pensa numa tragédia, um negro que não sabe tocar pandeiro, nem cantar. Se eu pegar um triângulo, eu desafio no bicho. O triângulo é aquele negócio assim, daí você fica tec, 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 né? Lá a música do Nordeste, eu desafio no triângulo. Então o que acontece? Eu virei apresentador de trabalho, e lá no Atuantes eu carregava instrumento, carregava as caixas de som nas costas, né? Moral da história, chegou nos últimos 15 dias de aula,
eu falei, preciso levar uma mensagem. Aí eu peguei e levei a história de José, do Egito, para falar para os meus alunos. E eu falei me empolguei, falei 40 minutos, levei a Bíblia, li a Bíblia, falei durante 40 minutos. Eu tinha 69 alunos, só em uma turma. E eu tinha mais 2 turmas, que era 39 meninas e o Marcelo. E o Marcelo casou com a Roberta. E tinha uma outra turma também. Mas esse 69 foi muito interessante, porque eu tinha muçulmano na turma. E enquanto eu estava contando a história de José, tinha uns que choravam, outros riam. O muçulmano queria me matar, né? Eu falando de Jesus lá, ele queria me matar. E daí a coisa foi assim. Chegou ao final, alguns vieram me cumprimentar e agradecer, outros saíram cuspindo fogo e foram embora. 1 ano depois, aquela turma se formou e eles nos convidaram para a formatura, eu e a Eunice. E eu contei a história de José pelo seguinte, que é a mesma coisa que eu vou falar aqui para vocês hoje. Cada um dos irmãos aqui tem sonhos. Cada um de nós temos sonhos. Qual que é o nosso objetivo? Que os nossos sonhos se realizem. O que acontece com os sonhos? Quando José contou os sonhos para os seus irmãos e para os seus pais, os irmãos queriam matar José. Os pais repreenderam José. Por quê? Ele disse que via os 11 feixes se dobrando perante ele. Aí depois ele teve e contou para os irmãos ficaram furiosos. Aí ele teve outro sonho, que as estrelas, as 11 estrelas se dobravam perante ele, o sol e a lua, que representavam o pai e a mãe. Aquilo também enfureceu os irmãos, pai, mãe, todo mundo, ele foi repreendido por todo mundo. Os irmãos pegaram e chegaram a um acordo, vamos matar esse infeliz. E levaram ele para o deserto para matar. Aí lá, 2 dos irmãos falaram, não, vamos matar esse freguês não, vamos dar um jeito, vamos vender ele, ganhamos algum dinheiro e não vamos matar porque não suje nossas mãos de sangue dele, do nosso irmão. E assim venderam José. E daí eu fui contando a história para esses meus alunos, e essa história se repetiu. Aí depois eu fiquei 2 anos na UEL, saí da UEL e fui dar aula na faculdade, que hoje é Pitágoras, e eu fiquei praticamente 15 anos na Pitágoras, mais 3 anos em Santo Antônio da Platina. E daí eu sempre contei essa história para os meus alunos, porque ela é muito interessante. Todos nós temos sonhos, e quando nós contamos nossos sonhos para os nossos familiares, para os nossos amigos, não é raro eles falarem, esse negócio não vai dar certo. Uns falam que não vai dar certo porque é pessimista, outro porque tem inveja. Aí, irmão, vocês vão dizer assim para mim, irmão, mas tem inveja dentro da igreja? Ô irmão, lá em Gálatas 7, fala exatamente isso, sobre as bênçãos, os frutos do Espírito e os frutos que não são do Espírito, e entre esses consta, infelizmente, a inveja. Então, irmãos, quando nós contamos nossos sonhos, isso causa a ira de muita gente. Mas os nossos sonhos, o bom que eu vou dizer para vocês é que os nossos sonhos, foram de acordo com os sonhos de Deus, tudo vai dar certo. O que aconteceu com José? Os irmãos José venderam José. E os mercadores passaram, venderam José lá na cidade, e ele acabou lá na casa do oficial do exército de Faraó. E lá, a Bíblia fala, daí tem um segredo, né? Um segredo muito interessante para o sucesso de José e para o nosso sucesso, o meu sucesso, do Flávio, de cada um dos irmãos que aqui está, que se chama fidelidade para com Deus. Se nós formos fiéis para com Deus, tudo vai dar certo na nossa vida, meus irmãos. Você pode ter certeza que se você for fiel, Deus não vai te desamparar. E daí o que acontece com José? José entra lá naquela casa, colocam ele como mordomo. E o oficial disse assim, em tudo você pode administrar, e você pode colocar a mão e administrar e fazer o que quiser com tudo, exceto com a mulher do rapaz que era chefe do exército, que era Potifar. O que acontece? Um belo dia, a mulher de Potifar, pelo jeito José devia ser bonito, porque ninguém quer coisa feia, né? Devia ser bonito. A mulher de Potifar quis ter um love, digamos assim, com José. José, como homem fiel a Deus, ele recusou. Muito bem. A mulher inventou uma armadilha para ele, contou um monte de mentiras. José acabou sendo preso. E lá na prisão, a Bíblia fala novamente que tudo quanto José fazia prosperava.
Por quê? Ele fazia as coisas de acordo com a vontade de Deus. José era fiel para com Deus. Então, meus irmãos, o meu desafio para mim e para cada um dos irmãos e das irmãs aqui presentes é assim: se cada um de nós formos fiéis para com Deus, Deus vai fazer prosperar. E onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, vai haver prosperidade. Amém? Aí José, o que acontece? José lá na prisão estava prosperando em tudo. Aí vocês sabem, né, que teve aqueles dois prisioneiros, o padeiro e o copeiro, tiveram um sonho e contaram para José. E José interpretou os sonhos. Por conta disso, mesmo assim José ficou esquecido lá, porque isso é natural. Os nossos amigos nos esquecem, mas Deus não esquece. Passado um tempo, o faraó teve sonhos. Aí aquele cidadão que foi restituído ao cargo, porque o outro morreu, falou assim: olha, lá na prisão tem um cara, José, que ele interpreta sonhos. Chamou-se José. José foi lá e conseguiu interpretar os sonhos de faraó. E a interpretação dos sonhos de faraó é exatamente aquilo pelo qual eu vim aqui falar com os irmãos nesses 3 dias. Chama-se planejamento financeiro. Ali nós temos relatado o primeiro exemplo de planejamento econômico da história humana. Quando o faraó falou assim: olha, eis que do rio Nilo saía 7 espigas magras, e na sequência 7 espigas gordas, e na sequência saía 7 espigas magras e comiam aquelas espigas gordas. Depois saía 7 vacas gordas e vinha 7 vacas magras e comia. Como nenhum sábio do reino de Faraó interpretou, entra José na história e o faraó tem a interpretação. Aí o faraó fala assim: olha, vou te colocar como administrador, como mordomo de tudo que eu tenho aqui, porque não há homem sábio como você. Aí José tem algo que muitas vezes nos falta. José falou: olha, essa interpretação não é da minha pessoa, foi Deus quem deu. Irmãos, muitas vezes Deus nos dá alguma coisa e nós nos achamos que nós somos grande coisa. Nós não somos nada, irmãos. Tudo aquilo que nós temos é porque Deus deu, porque Ele quis dar. Se não quisesse, daria para outro, né? Deus daria para outro. E o que aconteceu? Aí José disse assim: faraó, olha, a interpretação desse sonho é assim: as 7 espigas gordas e as 7 vacas gordas são 7 anos de grande fartura que virá sobre todo o Egito. O que isso tem a ver com planejamento econômico, irmãos? Todos nós temos períodos na nossa vida que tudo que a gente faz dá certo, a gente ganha muito dinheiro, tudo dá certo. E chega uma época que o pai adoece, a mãe adoece, até o cachorro morre, fica doente e morre. Acontece uma série de problemas e que isso exige gasto com dinheiro, tá? Existem outras pessoas que estão numa época de trabalhar para guardar dinheiro, para construir uma casa, para comprar um apartamento, para comprar um terreno, e ele tem que fazer isso. Por que ele precisa guardar o dinheiro? Porque na sequência ele vai precisar construir uma casa, comprar um apartamento, ele vai precisar fazer uma viagem, ou vai precisar fazer uma cirurgia. Por isso, ele precisa guardar dinheiro no tempo oportuno, que é no período de vacas gordas, para que ele possa gastar depois. Tá? Às vezes, o limite de economia e de fazer poupança e planejamento para um economista cristão é muito complicado, porque muitas vezes a gente cai na tentação da teoria da prosperidade. Então a gente fica bem no limite ali. Olha, porque se por um lado você precisa ser prudente e guardar no tempo de fartura, por outro lado você não pode ser ganancioso, não pode ser um avarento, né? Porque é pecado. Então você tem que ser prudente, entendeu? Então é complicado. Às vezes a gente fala assim: ó, irmão, você precisa guardar dinheiro. Aí o irmão fala assim: mas a Bíblia fala assim que todo dia Deus dá o pão de cada dia. Dá o pão de cada dia e eu não preciso guardar, eu tenho que viver a vida. Eu falo: irmão, mas veja bem, e vai que acontece uma coisa, e vai que acontece... Não, você é pessimista. Não, irmãos, então olha, cada um tem que sentar lá na tua casa, orar e pedir sabedoria de Deus. Agora, se fosse para mim, eu, Flávio, pegar todo o dinheiro que eu ganho, gastar tudo de uma vez só, como que eu vou passar o resto do mês?
Então, o que aconteceu com José? Ele deu a interpretação para o faraó, e a Bíblia fala que, no caso lá, era para guardar 1/5 parte, né? Então 20% de tudo que se colhia, guardava. Mas com certeza Deus multiplicou, porque se guardou durante 20% só, e aquele 20% deu para 7 anos, Deus fez milagre naquelas colheitas e naquele sistema de armazenamento. Então ali na Bíblia nós temos o primeiro grande exemplo de planejamento econômico registrado em um livro, que foi a interpretação que Deus deu para José para salvar o povo. Irmãos, o dia que você tiver muito bem financeiramente, não tente se vingar de ninguém. Olha o que a Bíblia nos diz a respeito de José. O que acontece? Os irmãos o venderam como escravo. José estava lá no Egito como escravo, e os seus irmãos passando fome na terra. Aí os irmãos foram lá comprar mantimento. Depois José acabou se revelando para os irmãos. Se, pela lei da época, José poderia também ter acabado com os irmãos dele. Poderia. Era olho por olho, dente por dente. Lenha. Aí José perdoou os seus irmãos, perdoou os seus pais. Aí alguém que é mais pessimista aqui fala assim, mas eles foram para lá para ficar escravo. Ué, mas isso aí fazia parte do projeto de Deus também, né? Levar o povo para passar 400 anos lá no Egito como escravo. Deus faz isso. Só que você está discordando? É ou não é? Não, se não for, de repente pode me corrigir. Mas aí o povo ficou um tempão lá como escravo na terra do Egito. Por quê? Deus queria tratar com o povo. Então José foi um instrumento de Deus para libertar o povo da morte, porque aquele povo ia morrer de fome. Então teve uma causa pela qual José foi para o Egito. Então, meus irmãos, planejamento econômico é algo que também está no coração de Deus, porque senão Deus podia ter deixado o povo morrer. Então, irmãos, primeira coisa que cada um de nós precisamos fazer no dia a dia. Primeira coisa, quando recebe o pagamento, ser dizimista. Segunda coisa, nós precisamos investir em educação, né? Quem está em idade de estudar, precisa estudar. Às vezes tem alguém aqui que já é de mais idade e fala assim, irmão, mas eu não preciso estudar. Pode ser, eu não sei. Talvez eu estou falando aqui, os irmãos me perdoem, porque eu vou pegar bem na profissão de vocês. Talvez os irmãos alguém aqui tenha uma autoelétrica. Mas eu não preciso porque a autoelétrica lá, tudo bem, irmão, mas veja bem o que está acontecendo. Antigamente eu tinha um Fusquinha, eu tenho um Fusquinha, e enquanto possuidor de um Fusquinha, eu ia na autoelétrica, o cidadão lá mexia, consertava e tal. Hoje em dia, quem tem um carro moderno, chega lá na autoelétrica, se o eletricista não tiver um equipamento bom para fazer um rastreamento e ver o que está acontecendo, ele não consegue nem mexer no carro. Então, mesmo você que é um eletricista experiente, que só trabalha com Fusquinha, se você quiser crescer e ter trabalhar com outro tipo de carro, você vai precisar fazer um curso para aprender a trabalhar com aquele computador para fazer um rastreamento. Então, irmãos, aprender nunca é tarde. Nós estamos chegando numa época, em termos de aprendizado, que até mesmo a geladeira tem programa. Vai lá para esquentar comida lá, o micro-ondas, tem programação. Então, todos os irmãos precisam investir em educação de alguma forma. Pastor, esse material aqui, teria como depois o pastor disponibilizar para os irmãos que quiserem ler em casa? Porque, ficou muito pequenininhas as letras aqui. Façamos o que é bom. 2 coisas te peço. Não te negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha a furtar e profane o nome do Senhor. Então, irmãos, Deus dá para nós o quanto nós necessitamos no dia a dia. Eu tenho amigos que Deus deu
assim, a possibilidade de eu conviver com juízes, doutores, com pessoas que têm, assim, uma certa projeção na sociedade aqui de Londrina. E o que eu percebo, muitos deles se recusam a ter uma vida íntima com Deus. Por quê? Um dia eu perguntei para um desses: quanto você gastou na viagem que você foi pescar no Pantanal? Sabe o que respondeu para mim? Não sei. Caiu no cartão, eu não tenho a menor ideia. Aí a gente percebe o porquê que ele pouco se preocupa em servir a Deus. Porque ele tem de tudo, que até esquece de Deus. Por outro lado, aquele que não tem nada, passa fome, corre o risco também de falar mal de Deus por não ter nada. Então, meus irmãos, assim, a nossa oração deve ser sempre assim: que Deus nos dê o suficiente para que tenhamos uma vida digna, para que a gente possa levantar de manhã cedo e falar assim: obrigado, Senhor, porque eu estou vivo, obrigado pelo meu trabalho, obrigado pela minha família, pela minha vida. E esse suficiente, cada um de nós tem um valor diferente. Eu costumo dizer para os meus colegas de trabalho, para os meus alunos, que a inflação é diferente para cada um de nós. E a quantidade de dinheiro que cada um precisa também é diferente. É diferente. Para minha irmã, ou para um conhecido meu, que tem uma vida tranquila, para ele, a quantidade de dinheiro que ele precisa é diferente de um outro irmão meu, ou de um outro amigo. Porque esse outro amigo pode ser que ele pague condomínio, que ele pague plano de saúde. Dependendo da cidade, a saúde, aqui em Londrina não, a saúde aqui é um caos. Mas tem lugar que a pessoa fica doente, ela tem um atendimento de saúde rápido e eficiente. Então ele precisa de menos dinheiro para sobreviver. Mas cada um de nós precisamos de uma quantidade de dinheiro para que tenhamos uma vida digna. E essa quantidade de dinheiro, cada um sabe onde que dói e o que ele precisa fazer. Na aula de domingo, eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito de projetos que venham a fazer com que os irmãos ganhem algum dinheiro. E para isso, às vezes, é necessário que eu abra mão de alguma coisa, para que eu possa investir, para ter alguma renda extra. No caso das irmãs, as irmãs podem aprender um corte e costura, podem fazer um bordado. Nós temos umas irmãs lá na sede que elas vivem de fazer artesanato, né? E assim por diante. Um irmão pode fazer um curso de mecânica, pode fazer um curso de fotografia, as mulheres também podem fazer fotografia, para ter uma renda extra, que é empreendedorismo. É a palavra econômica, técnica e administrativa, chama empreendedorismo. Então, se por um lado nós precisamos controlar os nossos gastos, de outro lado, muitas vezes é necessário que a gente consiga e busque ganhar um pouquinho mais de dinheiro para suprir as nossas necessidades. Irmão, sabe por que eu fui dar aula à noite? Não é porque eu gosto de trabalhar à noite, não. Eu fui dar aula à noite porque eu precisava de mais dinheiro para pagar as contas lá de casa. Infelizmente. Só para concluir por hoje. Assim que nasceu o Gabriel, nosso filho mais velho, a nossa situação salarial lá eu trabalho no Iapar durante o dia. A nossa situação salarial era tão ruim, mas tão ruim, que nós precisamos vender o apartamento e o carro para pagar dívidas. E nesse vender o apartamento e o carro para pagar dívidas, você imagina uma criança pequena congregando lá na sede, você ir de ônibus mais de uma vez por semana para congregar. Então ficou muito difícil. Aí o que aconteceu? Aí que surgiu a oportunidade de eu dar aula à noite. E eu fui dar aula à noite por necessidade, não foi porque eu queria. Então muitas vezes é a necessidade que faz com que a gente se mova, é a necessidade que faz com que a gente corra atrás de alguma coisa para melhorar a nossa situação financeira. Então, se por um lado eu preciso controlar os gastos, por outro lado eu preciso aumentar as receitas. E é isso que nós veremos amanhã e depois. Só para concluindo, hoje eu vi uma propaganda na televisão muito interessante, que me chamou a atenção. Essa minha palestra, que a gente dava em 1h30, eu e a Eunice ela queria muito um televisor desse de plasma, né? Quando surgiu o televisor de plasma. E daí nós fazíamos uma pecinha de teatro, eu e a Eunice,
em que ela chorava pedindo para comprar um televisor de plasma em 15 prestações. E eu falava, amor, vamos esperar para que tenha o dinheiro para comprar à vista. Aí hoje eu vi uma propaganda na televisão de uma televisão em 15 vezes. Eu não resisti, não consegui anotar, fui na internet e peguei a propaganda. Aí eu vou mostrar para vocês amanhã o quanto a mais vocês pagam por comprar a prazo. Ao passo que se você guardar o dinheiro e comprar à vista, você vai conseguir comprar muito mais barato. Tá? Deus abençoe os irmãos. Desculpe, assim, até mesmo porque podemos distribuir, né, irmão? Não, mas seria bom distribuir hoje, sabe por quê? Porque daí eles vão para casa, amanhã é sábado, eles vão ter tempo de anotar como que eles gastaram o dinheiro. E daí depois, a hora que eu chegar amanhã para conversar sobre o orçamento, eu não vou querer que vocês me devolvam não, vocês vão guardar isso aí com vocês, que é para que vocês tenham uma noção de como que vocês gastem o dinheiro, tá? Aí vocês vão ver que todos nós gastamos um pouquinho de supérfluo, e todos nós podemos cortar um pouquinho dos nossos gastos no dia a dia, para fazer economizar. O ideal é que todos nós venhamos a economizar, no mínimo, 10% da nossa renda mensal. No mínimo, nós deveríamos economizar. Só que daí uma dica, meus irmãos, não precisa começar com 10%. Comece com menos, o importante é começar a fazer poupança. Se você começar a fazer poupança com R$5 nesse mês, o mês que vem aumenta para 10 e assim por diante, você vai perceber que no final do mês você vai ter um bom dinheiro. Ok? Então Deus abençoe a todos os irmãos. Muito obrigado pela paciência. Outra coisa, amanhã, ou hoje ainda, mas amanhã de preferência, mas hoje vocês podem perguntar. Quem tiver dúvida e quiser fazer pergunta, pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo. Se eu não souber, eu levo a pergunta e respondo um outro dia, tá? Porque eu não sei tudo também. Mas vocês estão, eu esqueci de falar isso no início, vocês estão livres para fazer perguntas. Qual que é o teu nome? O Wagner falou que tem que orientar os irmãos a guardar dinheiro para a aposentadoria, porque agora a aposentadoria vai ficar muito mais complicada, com tendência a não aposentar. Isso é verdade, mas amanhã a gente retoma esse assunto para falar, agora que eu vou falar sobre poupança, né, que eu vou começar amanhã a falar sobre poupança, porque guardar dinheiro é uma necessidade. Graças a Deus, irmãos. A paz do Senhor de novo. O irmão Flávio estava falando sobre o povo no Egito, né, a escravidão. E Gênesis 15, versículos 13, 14 e 15, fala exatamente disso, né? Mais ou menos 200 anos antes, Deus fala com Abraão, fala assim, tua descendência vai ir para o Egito, serão escravos lá por 400 anos, mas depois sairão de lá, né? Então, até a escravidão do povo, o Senhor já havia profetizado, porque tudo cumpria um propósito maior, né? Ficaram 30 anos a mais, não pela vontade de Deus.